Amores, tudo bem com vocês? Hoje, 27 de agosto de 2020. Vamos lá para mais uma aula. Eu daqui, vocês daí, juntinhos, conectados. Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje a nossa aula vai ser um assunto bem legal que eu sei que vocês gostam muito. Hoje nós vamos aprender a classificação das plantas. Mas podemos classificá-las? Podemos sim. E é isso que nós vamos aprender. Me conta, como está a plantinha de vocês? Vou mostrar a vocês como está a minha. Entra lá no Zoom para conferir como está a minha plantinha. A minha sementinha já está virando uma plantinha. E a de vocês também? Então é isso que nós vamos aprender agora. A classificação das plantas. E é isso que nós vamos ver agora. Bora lá? Junto comigo? Vocês sabiam que as plantas, elas podem ser terrestres e aquáticas. Agora nós vamos aprender sobre as plantas terrestres. As plantas terrestres são aquelas que vivem na terra. Por isso nós chamamos de plantas terrestres, que são aquelas que vivem na terra, e nós vamos ver alguns exemplos dessas plantas. Então, se eu perguntar para vocês quais são as plantas, qual a classificação delas, vocês vão me dizer a classificação delas? Plantas terrestres e plantas aquáticas. As plantas terrestres são aquelas que vivem na terra. Por isso, nós a chamamos de terrestre. Agora, nós vamos ver o exemplo das plantas terrestres. Como exemplo das plantas terrestres, eu tenho dois exemplos para vocês. A bananeira, que está aqui, e a roseira. Tanto a bananeira quanto a roseira são exemplos de plantas terrestres. Então, qual a classificação das plantas? Plantas terrestres e plantas aquáticas. Terrestres vivem na terra. Exemplo de planta terrestre: bananeira, coqueiro, mamão, abacateiro, roseira. Essas plantas vivem na terra. Por isso são plantas terrestres. Agora nós vamos ver as plantas aquáticas. Por que elas são aquáticas? Porque são plantas que vivem na água. Por isso nós as chamamos de plantas aquáticas. Então a classificação das plantas são o quê? Plantas terrestres, porque vivem na terra, e plantas aquáticas, porque vivem na água. Vocês conhecem alguma planta que vive na água? Já observaram os rios? Já foram em algum lugar que tinha um rio, lago? Geralmente alguns têm. Até mesmo no próprio fundo do mar. Tem lá as algas, que é onde os peixes se alimentam. Então a classificação das plantas são plantas terrestres e plantas aquáticas. Terrestres porque vivem na terra, aquáticas porque vivem na água. Vou dar alguns exemplos para vocês de plantas aquáticas. Como exemplo de plantas aquáticas, eu tenho a Vitória Régia, essa florzinha que está aqui. Ela parece uma pizza redonda, a superfície dela é verde. E sabe quem gosta de fazer show e cantar nela? Os sapos cururu. Sabe a música da galinha pintadinha? Sapo cururu, na beira do rio. Quando o sapo canta maninha, é porque tem frio. A música, o sapo canta, o show que ele dá é em cima de uma Vitória Régia, que é uma planta aquática. Um outro exemplo de planta aquáticas é os HP. São plantas que vivem na água e crescem e servem de alimento para os peixes. Algumas plantas terrestres são capazes de viver sobre rochas, telhados,
muros e até sobre outras plantas. Essas plantas nós chamamos de plantas aéreas. Sabe essas casas que tem o muro cheio? Chamado de cerca viva. Porque eles colocam a planta, ela e ela rama. Então ela cobre toda a parede. Por isso chamamos de plantas aéreas, porque elas ficam no alto. Além das cercas vivas, nós encontramos também os jardins que descem aquela rama nas rochas. Então são as plantas aéreas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês dessa planta. Como exemplo das plantas aéreas, nós temos as bromélias. Elas nascem em rochas, elas nascem no topo de outras árvores. Por isso nós as chamamos de plantas aéreas. Porque elas nascem no alto, enfeitam e são muito bonitas, né? Agora nós vamos fazer a nossa atividade no livro. Teve dúvida? Chama a tia. Aguardo vocês lá no Zoom para a gente ter a nossa aula e descobrir mais coisas sobre a classificação das plantas, que é um assunto bem rico, com uma diversidade enorme e que é muito importante vocês saberem da classificação, como crescem, o que é preciso para elas crescerem fortes, saudáveis. Um exemplo, as plantas que vivem na água, numa água poluída, ela vai crescer? Não. A mesma coisa, as plantas terrestres, onde tem queimadas, onde tem muita poluição, onde tem muito desmatamento, essas plantas elas não vão ter vida, não vão sobreviver. Então, vamos agora colocar em prática aquilo que nós acabamos de aprender na nossa aula. Teve dúvida? Lembrando o que é que vocês vão fazer, se vocês tiverem dúvida, entra lá no Zoom que nós vamos fazer a nossa atividade juntinhos. Não tá conseguindo entrar no Zoom? Chama a tia no WhatsApp que nós vamos fazer a nossa atividade juntinhos também, não tem problema.